sou Laísa Cristina e bem-vindo ao meu canal. Como está você aí? Como está na sua jornada de autoconhecimento? Eu vim avisar que temos algo novo nesse canal, uma obra em construção. Então, vocês vão ver, se vocês olharem os meus primeiros vídeos, todas as minhas etapas, todo o meu autoconhecimento que eu fui adquirindo com o tempo. Algo novo, Deus tocou no meu coração há alguns meses, mas eu com muito respeito, com muito amor, fiquei com medo, por mais que eu busque muito tempo, autoconhecimento, o medo, a insegurança, também é algo que eu vivo constante trabalhando em mim. E eu fiquei muito insegura porque falar da palavra de Deus, eu admiro muito as pessoas que pregam e que estão ali inspiradas pelo Espírito Santo para explicar sobre os princípios bíblicos, sobre o amor de Deus. Aí Deus falou comigo, aí eu fui na igreja no domingo, o pastor profetizou na minha vida, eu falei assim, não dá. Manda quem pode e obedece que tem respeito, né? Então estou eu aqui, algo novo. Eu espero que vocês que já me sigam aí, continuem comigo nessa jornada. Se você não é cristão, se você não vive uma vida de princípios, eu te convido a escutar essas mensagens. Até para discordar comigo você pode, mas escute com amor. Eu sempre falo também aqui que a gente sempre escutar. Por mais que você não concorda no momento, deixa ali registrado, porque pode fazer sentido para você algum dia. Nasceu algo novo nesse canal, tem também a tela, tá a programação diferente, mas é tudo para vocês, pra gente caminhar junto, para conhecer mais do Senhor juntos, pra gente viver de princípios, né? Em um mundo onde os princípios estão meio perdidos e sendo trocados, é muito importante a gente falar, a gente compartilhar e a gente voltar a respeitar os princípios bíblicos, entender eles, porque a nossa essência é Deus. E a gente fazer esse caminho de volta, cada vez que a gente faz o nosso caminho de volta, em busca da nossa essência, a gente vai encontrar mais de Deus na gente. Então é isso que eu espero que você tenha um encontro sobrenatural como eu tive. E vamos começar com uma frase e depois a gente vamos conversar sobre isso aqui. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que a gente pode aprender aqui? O que é que a gente vai tirar de aprendizagem nessa pequena frase? Aquele que ama é nascido de Deus. Então, o que é? Olha, eu vou tentar explicar como foi pra mim. Você aí já jogou Super Mario, você tem uma barrinha ali com o coração. Cada vez que você vai tomando porrada, ou você vai brigando, ou você vai tombando, você vai perdendo aquela barrinha, você vai perdendo até você morrer. E depois você tem que lutar para ganhar, começar desde o começo para ter a nova vida. O amor de Deus, eu pelo menos vi assim. Se você, talvez com criança, adulta, você não recebeu aquela barrinha cheia, o amor que você precisava preencher ali para você sentir a presença de Deus, para você ver o amor de Deus, porque Deus é amor. Então toda vez que aquela barrinha ali tá cheia de amor, a gente sente Deus, a gente vê Deus, a gente conectado com a nossa verdadeira essência, que Deus é amor. Passado o tempo, se você passou por muitos sofrimentos, situações difíceis, aquela barrinha vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E cada vez que você vai diminuindo ali, você vai se afastando de Deus. Porque toda vez que a gente não se ama, que a gente não ama o próximo, a gente se afasta da nossa essência, que Deus é amor. História que foi logo quando eu comecei a buscar sobre amor próprio. Quando eu comecei a buscar sobre amor próprio, as primeiras atitudes que eu tive eu falei assim, eu preciso me amar, porque eu vivo esperando nos meus relacionamentos afetivos que eles façam por mim, mas nem eu faço isso por mim. Como que eu vou exigir deles isso? Então, os meus primeiros passos, eu falei, escolhi um menu difícil, sabe? Eu não sou muito boa na cozinha.
e eu preparei aquela comida bonita, preparei a mesa, coloquei flores, decorei o prato para mim sozinha. E foi um dia eu me senti tão amada de todos os meus relacionamentos que eu tinha buscado, aquele dia, aquele detalhe que eu tinha pegado para mim, eu me senti tão valorizada, tão amada, e eu comecei a dar o melhor. Tudo que eu fazia quando eu estava em um relacionamento, presentes, carinho, mensagenzinha, eu comecei a fazer por mim. Eu comecei a escrever no espelho: você é inteligente, você é esperta, você é dedicada. Eu escrevia bilhetinhos escondido assim na casa para me encontrar. Ai, como você é preciosa. Eu comecei a me dar aquele amor. Então eu já não ficava correndo em busca de alguém e aceitava qualquer coisa, porque eu já estava me dando aquele amor. Então a minha barrinha ali foi subindo e eu fui encontrando mais de Deus, porque quando a gente se ama, a gente dá amor ao próximo. Quando a gente está cheia, não tem como você tá cheia de amor e você ser malvada, você ser birrenta, você vingativa. Não tem. Lembra aí seu momento ali, os primeiros meses que você tá apaixonada. Batem no seu carro e você tá, ai, o mundo rosa, tudo é lindo, eu tô com meu amor mandou uma mensagem. Você não quer vingança, você perdoa, você tá cheia de amor. Então, quando a gente tá assim, a gente tá cheia de Deus, porque Deus é amor. Então, cada vez que a gente ama nós mesmos, o próximo, ali Deus se faz presente, a gente vê mais da presença dele, atos de amor. Então é isso que eu aprendo nessa frase. Faça sentido para você. Se a sua barrinha, eu te convido a prestar atenção como está a sua barrinha de 0 a 10. Qual número você tá? Se você tá no 5, comece a fazer algo por você. Pegue um tempo para você, escolha algo que você ame muito, deixe cartinhas escondidas para você. Dê esse amor, porque Deus, ele te amou primeiro, ele te amou desde o seu ventre da sua mãe. Pode ser que você sua mãe te rejeitou, ela não te quis, te abandonou, mas Deus te amou primeiro. Então ele te fez cheio de amor, está tudo aí dentro de você. Você só precisa encher a sua barrinha e você vai ver. Hoje eu vejo a presença do Senhor muito na minha vida. Aquele dia eu falei, o Senhor me ama muito. Quando eu amor de Deus, eu falei assim, eu vou ir visitar na minha memória todos os momentos difíceis na minha vida e eu vou ver o amor de Deus nessa situação. Eu estava no Brasil, minha mãe tinha me mandado uns 3 meses para lá porque eu estava muito difícil, perdida, sem trabalho, sem querer estudar, sem fazer nada na minha vida. Eu estava em uma depressão muito profunda e eu não sabia, nem tinha entendimento sobre isso. E um dia eu acordei muito mal e eu falei para minha tia que eu ia andar na praia. E eu fui chorando, e naquele dia eu tive vários momentos triste, eu não queria mais viver e eu tava indo pra praia, caminhando, desistindo da vida. E chorando, imagina, era bem passando carro, porque para ir para essa praia você tinha que caminhar pela Rua Grande. E de repente, parou um carro. E eu escuto, Liza, e eu, meu Deus, quem aqui no meio do nada, no Brasil, em Ilhéus, quem conhece, e eu escuto chamar minha voz, e era uma amiga da minha mãe. E ela me viu ali, eu tentei limpar as lágrimas para esconder, e eu, nossa, o que você tá fazendo aqui? E ela, entra nesse carro, vem, e ela me pegou. E eu acredito, ela não sabe, mas ela foi usada por Deus ali naquele momento para me salvar. Ela me pegou e me tirou ali, me levou para sair, me levou para ver outras coisas. E mal sabia ela que Deus tinha usado ela para salvar uma vida. E quando eu parei para ver todos os momentos difíceis da minha vida, eu vi o amor de Deus por mim ali. Eu sempre vi um cuidado, ou ele mandava alguém para me ajudar, ou ele me tirava daquela situação. Até vezes que em um bate-boca, né? Sabe quando você sai daquela discussão e você fala, era para me ter falado isso. É Deus te protegendo. Ele dá um branco na sua cabeça, porque imagine se você respondesse aquilo, talvez você ia ferir muito mais uma pessoa. Então eu comecei a ver o amor de Deus nos momentos, porque quando a gente estamos cheios de dor, é desafiador a gente prestar atenção no amor, né? A gente cega, nossos olhos estão cegos de dor, mas se você está passando por algo difícil,
Busque o amor de Deus nessa situação, porque eu sei que Ele tá te mandando algum conforto, algum consolo, Ele tá te dando algum conforto, alguma força para você superar essa situação. E se você agora tá vivendo algo bom, volte nos seus pensamentos, nos seus momentos de tristeza, e eu aposto com você que você vai ver a presença e o amor de Deus muito na sua vida, muito, porque Deus é amor e Ele nos fez, então a gente somos cheios de amor. E aqui eu te convido a compartilhar esse amor. Enche a sua barrinha de amor e compartilhe, seja amor, perdoe mais, ame mais, abrace mais. Fale mais que você tem saudade, fale que você gostou, fale o que você não gostou também é um ato de amor. Você fala, olha, eu não gostei que você falou isso comigo, mas com amor. Eu tinha algo que eu aprendi que também foi muito importante, eu tinha uma mania de falar a verdade nua e crua. Eu era, às vezes, extremamente fria, porque eu falava a verdade. E eu aprendi. O Jerônimo falou essa frase, gravada na minha mente. O Jerônimo Telmer, o coach, ele falou, a verdade sem amor é uma maldade. E foi aí que eu comecei. Hoje em dia eu falo sim a minha verdade, mas com amor. Eu levo sim o meu não, mas com amor. Eu exijo respeito em momentos que eu não me sinto respeitada, mas com amor. Até nos momentos difíceis, eu tento levar amor nas minhas palavras. E é isso que eu quero te convidar. Eu espero que você gostou desse novo formato. Eu espero aprendermos muito sobre os princípios. Escreve aí se você concorda, me fala aí a sua experiência de vida. Eu adoraria te conhecer melhor, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo.